Não deixe que o medo seja o teu ponto de fracasso. Há pessoas que estão morrendo de saudade da família, mas não têm coragem de viajar de avião. Há pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesse ponto da mensagem eu quero trazer uma rápida lembrança. Eu conheci um homem que algumas coisas foram profetizadas sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor, por meios, às vezes até que fora da direção de Deus. Um homem que tinha condições financeiras para ter um transporte, para ter um automóvel, mas ele nunca andou de carro, nem de carona, porque, aleluia, ele tinha medo de morrer de um acidente de carro. E ele andava de a pé, ele não aceitava carona. Pessoas até conhecidas da gente, parentes da gente, mas uma pessoa que foi dominada pelo medo. Uma pessoa que foi dominada, louvado seja o nome do Senhor, que perdeu a oportunidade de desfrutar, aleluia, dos bens desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter sabedoria para que o medo não venha nos travar. Nós precisamos ter sabedoria para que o medo não venha nos limitar, para que o medo não venha atrapalhar o nosso progresso, para que o medo não venha atrapalhar a nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos e quantos talentos foram enterrados, porque a pessoa tinha timidez de exercer o talento a qual Deus havia entregado. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos romper a barreira do medo. Nós precisamos confiar em Deus, se lançar em Deus e acreditar, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o galardoador daqueles que buscam, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Muitas e muitas pessoas estão morrendo de medo da guerra, dos rumores de guerra, com medo das consequências do que irão vir por aí. Mas em Mateus 24:6, Jesus diz: ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas não tenha medo, porque isso ainda não é o fim. Louvado seja o nome do Senhor, mas isso é o princípio das dores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que andamos com Jesus, nós não podemos ter medo das guerras, nós não podemos ter medo dos rumores de guerra, não podemos ter medo das crises, porque Deus, Ele cuida de nós. Nós temos um exemplo claro de Deus cuidando do povo de Israel no deserto. Durante 40 anos, de dia Ele mandava a nuvem, de noite Ele mandava a coluna de fogo. Louvado seja o nome do Senhor, fazendo jorrar água da rocha, fazendo cair maná do céu, fazendo sair vinho cordoniz. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus da provisão, é nele quem tem que estar a nossa confiança, é Ele quem tem que ser o nosso exército, é Ele que é a nossa muralha, é Ele quem é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, a nossa proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Não há motivo para sermos limitados pelo medo. Não há motivo para sermos barrados pelo medo. Quem anda com Deus não pode temer, nem mesmo o diabo e o seu exército. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Deus nos deu poder para pisar leões. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu preguei em outra oportunidade, por meio de Adão, Deus nos deu autoridade sobre os animais, peixes e répteis, e em Cristo Deus nos deu autoridade espiritual, e nós temos autoridade até mesmo sobre o inferno, através do nome de Cristo, através do poder de Cristo que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quem anda com Deus não pode temer nem o inferno e o seu exército. E muitas vezes você está andando com Deus, está com medo de um sapo, está com medo de uma barata, está com medo da solidão, está com medo de ficar só, está com medo da escuridão. Onde está a tua fé? A minha fé não pode estar na luz acesa, a minha fé não pode estar no meu cônjuge, na minha companheira.
mas a minha fé tem que estar em Deus. Louvado seja o nome